Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos aí, você na sua casa e eu aqui, para nós fazermos uma oração ao nosso Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, mais uma oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque apesar dos dias maus que nós estamos vivendo, Senhor, nós estamos aqui, Pai, com saúde, ouvindo a Tua palavra, meditando no Senhor, buscando mais de Ti, Senhor, para nos fortalecermos neste momento de provação, neste momento em que tantas pessoas estão sofrendo, Pai, tantas pessoas estão perdendo a vida e seus entes queridos sofrendo, mas nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor seja refrigério para as nossas almas neste dia. Pai, não deixa, Senhor, que o medo, que o pânico venha tomar conta dos nossos corações. Não deixa, Deus Todo-Poderoso, que o inimigo se aproveite dessa situação, Pai, que nós estamos vivendo, para nos colocar doenças emocionais, doenças psicológicas e assim atormentar a nossa alma com tantas coisas ruins, Pai. Não permita, Senhor. A Ti entregamos neste momento, Pai, essa palavra que vai ser ministrada aqui, que o Senhor tome primazia neste lugar, que bata em retirada toda a artimanha do inimigo contrária à pregação deste momento, Pai, e que o Senhor reine neste lugar, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade, Pai, é que eu te peço, te agradeço hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre uma palavra. Eu tenho estudado, né, nesse período de pandemia, que já está completando um ano, né, que nós mudamos totalmente nosso estilo de vida. E uma das coisas boas que a pandemia trouxe, que não foram só coisas ruins, mas uma das coisas boas que a pandemia trouxe para nós foi o tempo, né? Nós estamos com mais tempo para buscar o Senhor, para estudar. E eu tenho feito alguns cursos em casa nesse período, e essa palavra também é fruto desses estudos, né, que eu estou fazendo em casa, leitura de livros cristãos, leitura da palavra. E então o Senhor nos entregou essa palavra. A palavra de hoje, ela tem como tema princípios inegociáveis da caminhada cristã, né? Como nós podemos entender o que é um princípio, né? O que é um princípio? Eu posso fazer um paralelo para nós entendermos bem o que é isso com a área jurídica, né? Com a área do direito, que é a área que eu sou formada. E no direito nós estudamos os princípios da seguinte forma. O princípio no ordenamento jurídico são proposições básicas, fundamentais, que condicionam todas as estruturas, institutos e leis posteriores. Ou seja, o princípio ele é a base da pirâmide das leis. Tudo que for de lei, de regulamento, tem que estar obedecendo aqueles princípios constitucionais. Por exemplo, um desses princípios é o princípio do interesse público, ele ser superior ao interesse privado. Então, nenhuma lei ela pode contrariar esse princípio. Por exemplo, outro princípio é o princípio da cidadania, né? Que princípio é esse? É aquele princípio do direito de votar e ser votado, né? Então, nenhuma lei ela pode extinguir esse direito, dizer assim, a partir de agora, as pessoas não têm mais o direito de votar, nós vamos viver agora numa ditadura. Não, não pode, porque isso fere a nossa Constituição Federal, fere esse princípio da cidadania. Então, todas as nossas leis, elas têm que obedecer esses princípios, certo? E aí, nós, trazendo essa ideia para a palavra de Deus, nós iremos encontrar vários princípios importantíssimos que todas as pessoas que se dizem cristãs, elas têm que manter e desenvolver para, de fato, nós termos entrada nos reinos dos céus.
Que princípios são esses? Bem, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. Nós já conhecemos bem esses princípios, mas é importante nós reforçarmos neste momento esses princípios, porque nós estamos vivendo o princípio das dores que está escrito na palavra de Deus. E a igreja, ela precisa acordar, irmãos, acordar para esses tempos que nós estamos vivendo. Então, eu vejo assim, esse momento é um momento que Deus está tendo misericórdia, está alargando o tempo, para que a igreja, não é para o povo que está aí fora não, porque o povo que está aí fora já é do inimigo. É para a igreja, somos para nós que estamos sentados nos bancos da igreja, nós acordarmos para os princípios do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos mais vivendo esses princípios. Esses princípios já não fazem mais parte das nossas vidas. E Deus quer nos acordar para esses princípios, porque Ele está voltando. Amém? Então vamos lá. Qual é o primeiro princípio? Sim, existem vários princípios. Se nós fôssemos falar sobre esse assunto a fundo, nós iríamos criar um seminário sobre esse assunto, né? Com vários palestrantes. Então nós vamos dar uma pincelada sobre esses princípios, tá? Um dos mais importantes, mas tem muitos outros tão importantes quanto, ok? Vamos lá, o primeiro princípio, o princípio do serviço cristão. Então, nós vamos ver lá em Mateus 20 e 28, a palavra muito conhecida que o próprio Senhor Jesus disse, que está escrito assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outro versículo que nós vamos meditar está lá em João 13, 4. João 13, 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Pode continuar. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pode continuar. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí você pode passar lá para o 12. João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O último é o 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Então, o que é que nós estamos vendo? O Senhor Jesus dando uma aula sobre humildade e serviço cristão. Quando Pedro se aproxima dele e faz a indagação, mas o Senhor me lavar os pés? Então, Pedro ficou o quê? Ele ficou assustado com aquele comportamento do Senhor Jesus, porque ele era o mestre. Então, qual é a nossa ideia natural? A ideia natural é o servo servir o mestre, né? O servo lavar os pés do mestre, porque isso era o costume da época. Eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Só que Jesus, ele veio para quebrar as regras. E quando ele deu esse exemplo, ele disse: como eu vos fiz, façai vós também. Nós somos chamados, irmãos, não para viver o evangelho, não é um evangelho para nós mesmos, não é um evangelho egoísta,
que nós estamos vendo por aí, que nós estamos vendo muitas vezes, muitas igrejas e em muitos lugares, as pessoas querendo um evangelho, daquele evangelho da prosperidade, aquele evangelho, não, eu vou seguir Jesus porque há promessas de que eu vou ficar bem, porque a minha família vai ficar bem, porque não, é verdade que Jesus faz isso? É verdade. Jesus dá, porque a palavra de Deus diz que Ele acrescenta todas essas coisas na nossa vida, desde que a gente ame a obra de Deus em primeiro lugar. Mas o cunho, ou seja, o cerne, a essência do Evangelho, gente, não é essa. A essência do Evangelho é esse aqui, é o serviço, é o doar-se, é o entregar-se ao outro. É buscar fazer, olha só como eu coloquei aqui. Qual foi a última vez que nós impactamos o Senhor com uma nova atitude de humildade e de serviço cristão, assim como Ele impactou os seus apóstolos aqui? Jesus impactou com esse comportamento os seus apóstolos e disse no final que era para sim eles fazerem. E essa palavra é para nós também. É para assim que é para nós fazermos, impactarmos o mundo aí fora com o nosso doar, com o nosso serviço. E hoje nós não estamos mais vendo isso. É muito difícil nós vermos as pessoas se preocupando dentro da igreja com o outro. E aqui eu não estou falando, gente, apenas da caridade, porque eu ir no supermercado e comprar um alimento para doar, não é uma coisa tão difícil. Agora, eu me envolver realmente com as dores do meu irmão, eu realmente me entregar o meu ser para doar para uma pessoa, isso sim é um serviço cristão. Isso sim é um doar seu coração ao outro. E isso a gente não está mais vendo. E Deus hoje nos chama para a gente retomar essa essência do Evangelho, que esse é o primeiro princípio cristão que nós temos que obedecer, o serviço cristão, amém? Por exemplo, eu coloquei aqui também, muitas vezes, nós estamos tão acomodados, né, naquela religiosidade. O que é a religiosidade? É o fato de eu ir para a igreja, voltar da igreja, dar a minha oferta e... Muitas vezes a gente está tão acomodado nessa religiosidade, nessa rotina, e as oportunidades aparecem na nossa vida da gente fazer algo diferente, da gente se envolver em uma obra diferente, e a gente sempre dá uma desculpa. Não, eu não tenho tempo. Não, meu filho é pequeno. Não, eu trabalho muito. E a gente acaba deixando essas oportunidades para depois. Às vezes um irmão chega com a gente e nos convida para fazer algo diferente. Não, vamos fazer tal coisa, vamos orar, vamos montar um seminário para as mulheres da nossa comunidade, vamos levar a palavra, vamos evangelizar, e a gente já não tem esse primeiro amor, como está escrito, a gente não quer mais, está tudo bem, eu estou no meu cantinho, minha família está bem, eu não preciso mais não, gente. Aonde está o nosso amor pelas almas? Aonde está, gente? Como Jesus também nos ensinou que a gente tem que amar, que a gente vai falar mais à frente, amar como Ele nos amou. Então acorda, igreja. Vou falar essa frase várias vezes. Acorda, ainda há tempo. Ainda há tempo da gente voltar a cumprir esses princípios. Outro princípio, o princípio do perdão, né? São princípios basilares. Vamos lá, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E a gente sabe, quando a gente estuda esse versículo, que os historiadores da palavra de Deus, eles dizem que, na verdade, esse foi só um número mínimo de perdão. Não é que a gente vai perdoar apenas essa quantidade, não tem número de perdão.
E eu pergunto essa noite, será que nós estamos desenvolvendo a aptidão de perdoar? Ou, ao contrário disso, nós estamos desenvolvendo a aptidão de guardar maus sentimentos? Por que eu lhe digo isso? Porque eu estava conversando com uma pessoa, e ela é cristã, e ela disse assim para mim, a gente estava assistindo uma pregação de uma psicóloga, pastora, e ela está falando sobre traumas religiosos. E aí ela falou assim, nossa, eu falei, eu acho que eu tenho trauma religioso, traumas psicológicos. E aí essa pessoa falou, nossa, eu também tenho. E aí ela começou a falar um pouco da história dela, e eu fiquei pensando, gente, eu e ela, eu não vou colocar só ela, eu também, porque eu também me lembrei de algumas situações. Nós não podemos entrar no reino do céu com o coração impuro, com o coração cheio de mágoa. Então, como é que a gente está vindo e indo para a igreja e a gente não está liberando o perdão que precisa ser liberado? Como é que a gente está se acostumando com uma vida de aparência, a aparência cristã? E sendo que o cerne, a essência, o princípio do cristianismo é o perdão. E a gente, quando vai fazer uma análise, nem foi uma análise profunda, foi uma análise assim superficial, a gente já encontra mágoa no coração. Está errado. Essas questões, gente, não tem a ver com igreja, não tem a ver com a palavra que é pregada na igreja. Essa questão do perdão é uma questão nossa com o Senhor. É nós realmente nos vermos como pecadores e todos os dias buscarmos a Deus pedindo perdão e pedindo para que Ele olhe para o nosso coração, como está lá em Salmos. Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Se há algum mau caminho, corrige. Então, essa intimidade com o Senhor é que nos vai levar, é que irá nos levar a essa vida de aptidão para o perdão. Porque a gente tem que ser apto a perdoar. E é rápido. Não é assim, daqui a 20 anos, como eu conheço uma outra pessoa que também fala a mesma coisa, uma pessoa muito próxima de mim, daqui, não perdoo, não consigo perdoar. Que isso? Como é que a gente vai para o céu com o coração com mágoa? Então, esse princípio também precisa voltar, gente, a ser uma rotina na nossa vida, liberar o perdão. Outro princípio do não julgamento, Mateus 7, 1, 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Há um princípio que a palavra do Senhor, nós acabamos de ler, que é para nós evitarmos o julgamento. Evitarmos. E eu estava assistindo uma pregação de um pastor na rádio, quando eu estava trabalhando essa semana, no carro, e ele estava falando uma coisa muito interessante, que eu vou trazer para vocês. Ele falava assim, que nós temos que ter muito cuidado, nós que já estamos há muitos anos na igreja, que já frequentamos uma congregação há muitos anos, que nós já servimos o Senhor há muitos anos, nós temos uma tendência a nos acharmos melhores do que os outros. Eu não estou dizendo que isso seja unânime, mas é uma tendência natural, porque nós nos vemos como os santos, os salvos, e os outros que estão aí fora, os pecadores e os que vão para o inferno. E nós temos uma tendência a ter esse julgamento para as pessoas aí fora. A gente passa tanto tempo juntos, só nós, os irmãos na fé, a gente passa tanto tempo só
se nutrindo das coisas de Deus. E quando a gente sai para o mundo, a gente começa a se achar melhor que os outros. E ele falava isso, esse pastor, e eu achei muito interessante que ele falou, que ele ora todos os dias: Senhor, me ajude a vigiar acerca para eu não me tornar uma pessoa arrogante, para eu não me tornar uma pessoa soberba, porque eu estou em pé aqui em 1 metro do púlpito e me achar que por isso eu sou superior aos outros. A única coisa que nos faz diferente dos outros é a misericórdia de Deus sobre nós, que já nos alcançou e ainda não alcançou eles, que estão aí fora. É só essa a diferença. Mas pecadores nós somos, assim como eles são também. A palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias, mas que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, porque as misericórdias não têm fim e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Isso está lá em Lamentações 3:22, não precisa colocar. Então, nós não somos nada, nós não somos os santões, nós não somos melhores que ninguém. Vamos parar de julgar o mundo através do crivo impuro do nosso coração e do nosso olhar, como está escrito aqui em Mateus. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos os santos e eles os pecadores. Nós estamos buscando, e se nós não tivermos a misericórdia do Senhor diariamente na nossa vida, nós podemos cometer pecados piores do que os deles, por uma falha, por uma falta. Então vamos ter mais cuidado, gente. Eu achei muito interessante isso que esse pastor falou. Ele falou muitas outras coisas mais em oração, que eu achei muito lindo, a humildade dele, pedindo a Deus que não deixe que aquela soberba da religiosidade entre no coração dele, que ele não esqueça de onde ele saiu, de onde o Senhor o tirou. E assim também conosco. Esse é um princípio que está muito ligado, que a gente vai ver daqui a pouco, ao princípio do amor. A gente tem que parar de julgar tanto e amar mais, porque só assim a gente vai alcançar essas pessoas. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para julgar ninguém, mas eu vim para salvar. Que esse seja o intuito do nosso coração, amar como o Senhor amou e salvar, e não julgar, porque o julgamento não constrói nada. Claro que existe um outro tipo de julgamento, que a palavra de Deus diz, lá eu acho que é não sei se é em Gênesis, no Antigo Testamento, que há uns critérios para uma pessoa ser habilitada a julgar, mas isso é muito difícil. Isso são para aquelas pessoas entregues de corpo e alma para a obra do Senhor, é difícil. Então, para a gente não errar, é melhor não julgar. Amém? Outro princípio da humildade, que a gente já leu um pouco, que está totalmente ligado ao princípio do serviço cristão, né, que a gente já leu. Lá em Mateus 18:4, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu coloquei errado, desculpa. Não é esse versículo, mas é nas bem-aventuranças que diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, tudo está falando sobre humildade. O que acontece, gente, com a humildade, quando nós adquirimos a humildade de verdade? Sabe qual é o termômetro da humildade? É quando a humildade nos coloca na condição de total dependência da misericórdia de Deus. É quando nós estamos totalmente contrários àquela ideia da autossuficiência. Sabe a ideia da autossuficiência? Não, eu não preciso de ninguém. Aquela ideia que a gente vê muito, né, as pessoas do mundo vivendo dessa forma, e aqui eu não estou julgando porque eu já fui do mundo, eu sei como é, eu sei o que eu estou falando. A gente acha que a gente não precisa de um ser superior, que basta eu trabalhar que eu vou conseguir meu dinheiro, basta eu estudar, basta eu ser uma pessoa que corre atrás que as coisas vão vir.
aquela arrogância da autossuficiência. Isso é o oposto à humildade. A humildade é quando eu encontro o Senhor e a minha vida dali para frente, daquele momento que eu encontrei o Senhor, Jesus, eu não vivo mais sem Ele. Não é mais a minha vontade que tem que ser prevalecida, mas a vontade do Senhor. O que é que Ele está dizendo para eu fazer nessa e naquela situação, e não o que eu quero fazer. A humildade nos coloca na situação de que, sem o Senhor, eu nada sou. Tudo que está ligado também ao que nós falamos um pouco antes, agora sobre o julgamento. Tudo que eu tenho de bom não vem de mim mesmo, está escrito na Bíblia, que não há bem nenhum no homem. Tudo de bem que vem das minhas mãos, da minha vida, é a presença do Espírito Santo de Deus em mim. É Ele que me faz uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Ou melhor, eu sou horrível sem o Senhor na minha vida. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa que pensa sempre em mim em primeiro lugar. Só que com o Senhor, não. Tudo é diferente, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, de verdade. Não, quando o Senhor está em mim, eu amo o outro, eu olho com o outro com compaixão, eu penso no outro, eu penso nas necessidades do outro, eu mudo, eu me transformo. Esse é o princípio da humildade, é quando você se reduz à sua insignificância sem o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus eu sou insignificante, com Ele tudo eu posso naquele que me fortalece. É essa dependência do Senhor que significa que realmente eu estou me humilhando para Ele. Amém? Outra coisa que nós estamos vendo que está se perdendo muitas vezes. As pessoas querem, muitas pessoas querem a glória para si mesma. E a palavra de Deus diz que a glória tem que ser toda do Senhor. Tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Quando eu perco esse princípio cristão, esse princípio que norteia a nossa caminhada cristã, gente, nós estamos longe da salvação. Nós estamos longe dos caminhos retos, estreitos, que está escrito na palavra de Deus. Nós estamos longe da porta estreita, porque os humilhados serão exaltados, e o reino dos céus, como nós vimos, é dos humildes. Amém? Outro princípio, que também nós vamos falar agora, o princípio do amor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Uma vez o pastor explicou aqui que essa palavrinha aqui, tal maneira, é uma maneira tão grande, que a gente não tem como compreender esse amor com a nossa cabecinha aqui finita. Ele é um amor tão grandioso, tão sublime, que a gente não tem como colocar na nossa mente de que forma o Senhor, Deus, nos amou. A ponto de entregar seu único filho para morrer na cruz por nós pecadores. Então, por mais que a gente fale essa frase repetidas vezes, aqui a gente ouça, a gente nunca vai conseguir compreender a dimensão desse amor. Então, o princípio de tudo é o amor. Lá em João 13:34, o Senhor Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Olha como ele repete 2 vezes.
Por que, gente, ele diz que é um novo mandamento? Eu estava estudando essa palavra, porque lá no início de Mateus ele fala, os fariseus perguntam a ele, mestres da lei, qual é o principal mandamento? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que já havia na lei esse mandamento. E aqui ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Que diferença a gente pode ver daqui para aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? A única diferença é aqui, assim como eu vos amei. No Novo Testamento, após Jesus Cristo, nós não podemos dizer que nós não conhecemos o amor de Jesus. Diferente do Antigo Testamento, que ele ainda não tinha vindo aqui na terra, assim, de corpo presente. Mas depois que ele veio, ele amou, ele mostrou para todos como era o amar. Ele fez tudo, todas as características desse amor, ele deixou para nós seguirmos. O perdoar, o doar-se, tudo ele mostrou. Amar os inimigos, olha só. Então ele mostrou, ele viveu aqui na terra para mostrar como é esse amor. Porque antes a gente não tinha uma realidade prática. Só que depois ele deixou essa realidade. Então ele diz, assim como eu vos amei. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente dizer, mas como é esse amor? Eu não sei. Não, está tudo aqui. Jesus amou da maneira como nós devemos amar. Como está a sua carga de amor? Essa é a pergunta que eu faço nesta noite. Tem aumentado esses anos que nós servimos a Cristo? Não, só tem crescido esse amor pelo Senhor, amor pela obra, amor pelas almas, que tudo isso inclui esse amor. Tem aumentado, cada vez mais eu sinto vontade de servir, cada vez mais eu sinto vontade de me envolver na casa do Senhor, cada vez mais eu tenho vontade de doar os meus bens, doar a minha vida, doar o que eu tenho, ou não. Pelo contrário, com o passar dos anos, esse amor tem esfriado. E eu já não tenho mais aquele desejo de fazer o que eu fazia antes. Acorda, igreja. Esqueci de falar antes. Ainda há tempo. Deus nos chamou para amar, para doar-se, para servir, para sermos humildes, para sermos quebrantados, para não julgarmos. Acorda, igreja, ainda há tempo. Como eu disse lá no início, nós estamos vivendo um tempo de preparação para a volta do nosso Senhor Jesus. E essa preparação é para a igreja, como eu já falei. Muitos de nós têm deixado de observar esses princípios cristãos e vivido um evangelho frio, regado a muita religiosidade. Fatores externos demonstram que servimos a Jesus, mas muitas vezes esses princípios já foram embora do nosso coração. Já não estão mais palpitando no nosso coração. E às vezes chega até o ponto, gente, eu já vi acontecer, de nós já nem termos compaixão. Que compaixão não é esse amor. Então, às vezes, a gente já não tem mais nem compaixão pela dor do outro. Como está escrito na palavra, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará, mas que não sejamos nós, essas pessoas, que não seja a igreja. Que não seja a igreja. Cuidado, essa palavra é uma palavra de exortação. Acorda, igreja. Que não seja nós, porque a palavra diz que esses que têm um amor frio, que se esfriaram, não vão subir, não vão ser arrebatados, não vão ver a face do Senhor Jesus.
Não se engane, não é religiosidade que salva. São esses princípios vividos de forma verdadeira. É isso que salva. O Evangelho de Cristo nos transforma de dentro para fora, para que nós nos tornemos agentes de transformação à nossa volta. E aí nós vamos entrar na segunda parte da pregação, que já vai para o final. Como saber que esses princípios estão na minha vida? Eu já falei um pouco, mas a gente vai falar agora mais especificamente. Ou se eles já foram embora há muito tempo e nós ainda estamos achando que nós estamos bem. E, na verdade, nem estão mais na nossa vida. Não estão mais. Já foram. Como saber? Vamos ver lá em Gálatas 6:44. Seis, 44, é essa? Gálatas 6:7. Desculpa, não existe isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como é que nós sabemos que esses princípios estão na nossa vida ou não estão mais? Através de outro princípio, de outra lei, que é a lei da semeadura. Olha lá. Desculpa. A palavra diz assim: o que o homem, somos nós, o que o homem semear, o que o homem plantar, isso também ceifará, colherá. Somos nós que estamos aqui, somos nós. E eu pergunto para você e pergunto para mim mesma, o que nós estamos colhendo nessa caminhada cristã que nós estamos? Cada um tem um tempo de caminhada cristã. Eu sei que aqui na igreja, a maioria tem bastante tempo. Tem poucos que são novos na fé. Mas a maioria tem bastante tempo. O que é que nós estamos colhendo nesses 5, 7, 10, 15, 20 anos de caminhada cristã? Como estão sendo as nossas colheitas? O que nós estamos colhendo hoje é aquilo que nós plantamos há algum tempo atrás. Nós estamos colhendo frutos de vida, frutos de sucesso. Sucesso aqui não é na palavra material, é sucesso na palavra espiritualmente falando, o nosso ministério, a nossa vida familiar. Vou explicar. Ou nós estamos colhendo frutos de morte, frutos de destruição, frutos de insucesso. Isso que vai responder se nós estamos ou não cumprindo com os princípios cristãos. O fruto que produzimos com nossas vidas tem permanecido? É outro princípio que está lá em João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha aqui a condição. Para que as nossas petições sejam ouvidas, que nosso fruto permaneça. E aí, a pergunta é a seguinte: nossos frutos têm permanecido? Aqueles frutos de transformação têm permanecido ou não? Gente, essa palavra falou muito comigo. Muito comigo, porque eu já trouxe pessoas para a igreja e elas não têm permanecido. E aí, esse acordar que eu estou falando hoje é para mim em primeiro lugar. É para mim. Cadê os teus frutos? E aí, frutos, gente, aqui eu quero falar no amplo sentido, tá? Porque a gente pode delimitar esse sentido e colocar um sentido amplo. Amplo sentido, olha só, a primeira esfera a ser impactada pelos bons frutos que estamos produzindo é no primeiro nível da igreja. Qual é o primeiro nível da igreja? A família. A igreja doméstica. Esse é o primeiro nível da igreja. Foi a primeira igreja que o Senhor criou. A família.
Como estão os nossos frutos na nossa família? No nosso casamento? Nosso casamento tem melhorado ao passar do tempo? Porque existe uma máxima, com o passar do tempo o casamento vai piorando e tal. Não pode ser assim. Se nós somos seguidores dos princípios cristãos, o casamento tem que melhorar. Tudo dentro do casamento. Tudo dentro do casamento tem que melhorar. A cumplicidade, a sexualidade, o companheirismo, tudo tem que melhorar. Tem melhorado? E os nossos filhos estão mais próximos de nós? Nós temos nos conectado com nossos filhos de uma forma mais sábia? De uma forma mais sábia? Nossos parentes mantêm contato conosco para ouvir uma palavra de nós, ou mesmo para nos dizer algo de bom? Como estão esses frutos? Esse é o primeiro nível dos frutos. Quantas vezes nós, nos anos de cristianismo que nós ostentamos, com tanto orgulho, quantas vezes eu me humilhei, nós nos humilhamos, quantas vezes nós perdoamos e quantas vezes nós servimos os nossos familiares? Quantas vezes, gente? Porque às vezes a gente quer pedir perdão para aquela pessoa que está lá na China, que a gente não vê há tantos anos que aconteceu isso, mas a gente é grosso dentro de casa e no outro dia esquece de pedir perdão. Me desculpa, varão, amado, maravilhoso, pelo que eu falei ontem. Não vou falar a palavra aqui que eu falo para o meu marido, tá? Porque não vou falar. Mas para o meu filho, olha, eu vou dar um parêntese aqui sobre uma coisa que eu também estou estudando, sobre psicologia, viu, Cassi? Eu estou estudando sobre psicologia, estou adorando, psicanálise. E aí tem uma parte lá desse estudo que é a relação de pai e filho. Então eu lhes pergunto, papai e mamãe, quantas vezes você já pediu perdão para os seus filhos pelas suas falhas cometidas como pai e mãe? Ou você acha que você sempre foi um pai e uma mãe perfeito, que nunca falhou? Eu pedi perdão para o meu filho, pedi desculpa para o meu filho? Não, eu sou autoridade dentro da minha casa, eu mando, ele obedece. Não é assim, gente. Nem na relação entre pai e filho. Quando você pede desculpa para o seu filho, você não está se rebaixando, você está ensinando como o seu filho tem que se comportar. Isso vai gerar uma marca tão grande. Meu pai, minha mãe fazia assim com a gente. E isso lá na frente, chega, eu me arrepio, gente, isso é muito de Deus. Estou arrepiada. Isso é muito de Deus. Lá na frente, quando ele tiver a família dele, quando ele estiver no trabalho dele, ele vai ter um exemplo a seguir. E também os filhos pedirem perdão para os seus pais. Os filhos que já são aí, já estão grandinhos, já estão pegando umas pancadinhas da vida, estão vendo que o negócio não é muito fácil. Realmente, mamãe e papai tinham razão quando eu era adolescente e não queria obedecer. A vida não é fácil. Quando ele pedia para eu estudar, é porque ele sabia que o mundo é um mundo competitivo e que se eu não correr atrás, eu não vou ter meu lugar ao sol. Chegue para o seu pai e fale: obrigada, pai. Me desculpe porque eu lhe desobedeci, porque eu lhe aborreci. Gente, se nós não treinarmos esses princípios dentro da nossa casa, não se engane, a gente não vai fazer fora. Ou se a gente fizer fora e não fizer dentro da nossa casa, o Senhor também não vai receber. Porque Ele quer que a gente se humilhe em todos os ângulos da nossa vida, em todas as esferas. Outro nível, um segundo nível de impacto da presença dos princípios cristãos na nossa vida e, por conseguinte, do princípio da semeadura, deve ser observado dentro da congregação a que servimos. Vamos lá, o negócio está ficando estreito. Que frutos tenho ofertado ao Senhor dentro da congregação que eu sirvo?
Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 3 ao 7. São as esferas da lei, a gente está estudando só para recapitular. As esferas que a lei da semeadura tem que ser provada na minha vida para que eu viva os princípios cristãos, tá? Primeira esfera foi a família, a segunda esfera agora é a igreja, congregação. Amém? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pode continuar. 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Pode continuar. Ah, não, é o 7, até o 7. Até o 7. Olha o que a gente viu aqui. Vou até colocar aqui. Cadê? 1 Coríntios. Que eu tinha colocado rapidinho. 3. Olha o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Ela está dizendo 2 regrinhas, tá, gente? Eu peguei essa, eu poderia pegar vários versículos para falar sobre lei da semeadura dentro da congregação. Vários. Tem lá em Atos dos Apóstolos, as igrejas que Paulo fundou. Tem muitos exemplos ali, que os crentes de Bereia, que o pastor sempre fala aqui, de Éfesos, igreja de Éfeso. Mas eu peguei esse daqui porque eu acho importante falarmos isso aqui neste momento que nós estamos vivendo. Olha só, primeiro, o que a palavra diz bem aqui, ó. Havendo entre vós ciúmes e contendas, isso não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando existem ciúmes e contendas dentro da congregação, isso significa que ainda somos carnais. E por isso, Deus não dará o crescimento, que é o que está lá no final. Então, amada igreja, ciúmes e contendas dentro da igreja, ciúmes por causa de obra que fulano fez, fulano não fez, contendas por causa de fofoca, isso só demonstra que nós estamos longe dos princípios cristãos. Isso só demonstra que a lei da semeadura ainda não está sendo provada na nossa vida, porque nós ainda somos carnais. E foi algo que Deus falou muito comigo. Falou muito comigo. No meu íntimo. Então, acorda, igreja. Acorda. Isso, lá antes, um pouco antes desses versículos que nós lemos, ele fala sobre leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportar. Que isso, gente? Jesus está na porta. Como é que ainda não conseguimos suportar o alimento sólido? Porque ainda temos contendas dentro da igreja, ainda temos disse-me-disse dentro da igreja. Vamos acabar com isso. O que a palavra de Deus diz: se você tem algo contra o seu irmão, chame-o para conversar diante de 2 testemunhas. Quem faz isso rotineiramente? Analise-se. Eu tenho. Deus já mandou eu chamar uma pessoa. Entendeu? É assim, gente. Não é fácil. O caminhar segundo os princípios cristãos não é tarefa fácil. O outro princípio que a gente extrai daqui de 1 Coríntios 3, de 3 e 7 é o seguinte. Está terminando. Quando discutimos sobre congregações, porque ele diz assim, ó,
Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós, lá como eu estava falando no princípio da humildade, não somos nada. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Então vamos acabar com essa história de competição congregacionais. Vamos nos unir. A igreja, unicidade não se vê mais na igreja. Se vê competição. Isso não tem nada a ver. Olha aqui o que está escrito. Não importa se é Arena da Fé, se é quadrangular, se é Assembleia de Deus, que está pregando, que tá regando. Não importa. O que importa é quem dá o crescimento, é o Senhor. É o Senhor que dá o crescimento. É Ele que importa. O resto, desculpa. E aí a palavra diz que esse tipo de disputa significa que também nós ainda somos carnais. Esse tipo de competição também significa que nós ainda somos carnais. E que por isso o Senhor também não dará crescimento. Amém? E nós, como nós estamos, gente, diante dessa regra? Se analise, se autoanalise. Será que nós temos semeado aqui segundo o Espírito ou segundo a carne? Será que os meus frutos ao Senhor têm sido frutos espirituais ou frutos carnais? É a lei da semeadura que diz isso, gente. Para finalizar, o terceiro nível de frutificação, o terceiro nível em que a lei da semeadura tem que estar provada na minha vida para que os princípios cristãos estejam sendo obedecidos, é na nossa vida secular. É o terceiro nível. Nós temos colhido frutos de sucesso aí fora ou de insucesso? As portas têm se aberto ou têm se fechado? Os sonhos têm se concretizado ou não passam de contos de fadas? Gente, isso é muito sério, porque como eu disse lá no início, nós não somos do evangelho que corre atrás, não, eu vou atrás de Jesus porque eu quero me dar bem, eu vou fazer a campanha tal porque eu quero ficar rico, porque eu quero... Não. Mas as bênçãos seguem aqueles que amam a Deus. Aqueles que cumprem os princípios cristãos. Não é nós correndo... A cara do pastor Rinaldo. Não é nós corremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrem atrás de nós. Afinal de contas, nós servimos ao dono do ouro e da prata. Se Ele quiser, Ele vai nos abençoar, desde que nós estejamos, cumprindo os princípios cristãos. Sonhar é pecado? Não, gente. Tem gente que parou de sonhar na vida. E aí eu entro, só um parênteses. Me deram carta branca para falar. Só um parêntese aqui. Essa questão do final dos tempos, gente, não significa que agora nós temos que ficar lá na nossa casa, nos embalando na rede, esperando Jesus voltar lá na nossa janela e nos levar. Tem muita gente que está vivendo assim. Acorda! Jesus nos deu uma vida, nos deu saúde para nós fazermos algo para Ele, para nós agirmos. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar com a mão na massa, como se diz. Nós temos que estar fazendo a obra de Deus, nós temos que estar falando para as pessoas do amor de Jesus. Nós temos que estar colocando, a nossa vida em ação, a nossa fé em ação. Nós temos que estar buscando nossos sonhos, sim, temos. Agora mesmo eu estou começando, para a honra e glória do nome do Senhor, um novo curso. Temos que estar atrás dos nossos sonhos. Não vai ser pecado, não vai ser motivo de ficar quando Jesus voltar. Você não deveria estar fazendo isso para você. Não. O que acontece é aquilo que sempre o pastor diz. Nós não podemos deixar as coisas de Deus para fazer só as nossas.
Nós temos que ter sabedoria, equilíbrio, discernimento para buscar as coisas do Senhor em primeiro lugar e as nossas coisas em segundo lugar. Mas não é para ninguém ficar deitado na rede esperando o Senhor, Jesus, chegar na nuvem, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tem gente que está vivendo assim. Finalizando. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ceifará. E se de fato e de verdade estivermos mergulhados nesses princípios que nós estudamos hoje, princípio da humildade, princípio do serviço cristão, princípio do não julgamento, princípio do amor, faltou um. Do perdão. Se nós estivermos mergulhados nesses princípios, nós vamos colher frutos de vitória. Nós vamos colher frutos de crescimento. Nós vamos colher frutos de bênçãos. Não se engane. São os frutos que vão falar se você está semeando corretamente, com base nos princípios cristãos. Que o Senhor Jesus lhe abençoe grandemente e lhe dê a paz que excede todo entendimento. Boa noite.